Fiat Toro 1.8 Flex Opening Edition Freedom automática do teste de longa duração do Carblog, vai chegando aí aos seus... superou os 7.000 km. A gente deixou um portão cair em cima do capô, portão de garagem, né? A gente vai falar aí ao longo do vídeo quanto que custa para consertar isso aí, ao longo de algumas considerações sobre custos de manutenção. Vamos relatar nossas impressões sobre a Toro ao longo desse período. Resolvemos fazer o vídeo à noite para também dar uma noção de iluminação noturna. E vamos tecer algumas considerações também sobre consumo, comportamento em cidade, se a gente está gostando ou não do carro, as impressões, né, que a gente tem, além de considerações de consumo comparativo de Brasília, porque a gente teve algumas reclamações de algumas pessoas falando que a Toro está bebendo muito, Toro no Rio de Janeiro e tal. Então a gente vai fazer algumas considerações sobre consumo comparativo aí, tá bom? É isso aí. Bom, pessoal, então a Toro já passou aí de 7.000 km. A gente fez algumas viagens com ela. E esse vídeo aqui a gente vai fazer umas considerações, né, sobre esse período todo aí, né? Em relação ao consumo, é o seguinte, ela está em torno de 10,3 de gasolina em cidade, porém é cidade e estrada também, porque a gente, como vocês viram em outros vídeos aí, a gente fez viagens com ela, com gasolina, e ela também fez 10,3. Então, na realidade, é que esse percurso que a gente faz aqui no Distrito Federal, ele praticamente não tem trânsito. A gente anda com o piloto automático praticamente full time, também com o ar-condicionado ligado, mas eu não fico com muita frescura com relação a consumo. E ela faz 10,3, mas é uma característica da cidade, né? A gente recebeu informações aí, algumas pessoas reclamando que a gente fala que faz 10 km por litro, a pessoa comprou uma Toro, tá andando no Rio de Janeiro, tá falando que tá fazendo 4, né? E aí tá falando que nós estamos com informações erradas, sabe? Essa questão de consumo é muito relativa, porque depende muito de como a pessoa anda, como ela pisa, e depende do contexto também, né? Então o contexto aqui é praticamente igual ao de uma estrada, né? Então eu também não fico correndo nem nada, ando dentro dos limites. Ela faz isso aí, 10. Com etanol, a gente colocou um tanque com etanol, porque a gente andou no interior aí de Goiás, e lá tá muito barato o etanol, né? E aí o que eu peguei, coloquei o etanol, e ela fez 100% etanol. Ela acabou fazendo 7,5 km por litro de etanol. Aí se você olhar, por exemplo, o consumo do Inmetro de gasolina para Toro é 7,5, a gente conseguiu 7,5 de etanol. Então, enfim, então esse dado que a gente informa é um dado aqui de Brasília, tá certo? Em outros lugares vai beber mais, com certeza vai beber mais, mas em estrada você vai conseguir fazer 10,3, 10,5 andando a 120 por hora, 110, 120. Então, assim, essa é a realidade, tá certo? Com etanol ela melhora um pouco também a questão do consumo, né? Problemas praticamente zero, né? Não teve problema nenhum. A única coisa, assim, o GPS eu acho que a gente precisa aprender a atualizar, porque tem alguns endereços que ele não está constando, mas fora isso o carro agrada bem. Agora, a Toro andou tendo alguns aumentos de preço, né? Ela foi lançada a R$ 76.500, o modelo básico agora, que é a Freedom 1.8 automática, assim, básica, sem nada, já está quase 80, 79 mil e poucos, né? Então aquela relação custo-benefício dela, que era realmente muito favorável no começo, está começando a ficar um pouco questionável, mas ainda assim acho que está com uma relação custo-benefício muito boa, porque na realidade, como ela é picape, ela paga um imposto IPI menor do que os outros carros, né? Se você comparar com um sedã ou com um hatch, ela paga menos. Aí a Fiat consegue colocar um preço para ela muito competitivo, né? Muito competitivo mesmo. Então ela nesse sentido ela é bem legal. Com relação a desempenho, a gente fez teste
estrada na Brasília-Goiânia. A estrada é maravilhosa, 2 vias, bem tranquilo. Então lá, se você vai andar dentro dos limites convencionais, eu fui com 4 pessoas dentro do carro, foi tranquilo. Com etanol melhora um pouco, você sente claramente que tem um ganho de desempenho com etanol. Não é nada muito pronunciado, mas tem, efetivamente tem. Então, para quem quer andar um pouco mais de desempenho, eu acho que com etanol é interessante. Agora, revisões, vocês viram que a gente fez uma revisão, porque quando a gente comprou o carro, eles falaram que a gente tinha que fazer uma revisão de 5 mil quilômetros. Na realidade não era uma revisão, especificamente era uma troca de óleo. A gente foi lá, trocou, custou R$262, a gente fez o vídeo aí. E durante esse período a gente também acabou deixando cair o portão da garagem em cima dela, né? Porque eu fui tentar aproveitar que uma garagem do prédio estava aberta. Fui entrar, quando eu tinha colocado à frente, a portão caiu, né? E aí acabou estragando, afetou basicamente, vocês viram aí, a gente colocou, afetou basicamente a parte esquerda do capô do motor, né? Porém, eu achei que o custo de manutenção, isso aí foi interessante, porque a gente pôde fazer assim uma pesquisa de custo de correção desse negócio, né? Então a gente levou lá na concessionária, que é a mesma que a gente comprou, é a Bali aqui do DF, e ficou em R$946 fazer todo o serviço, que eles vão desamassar o capô dianteiro e vão pintar ele inteiro. Não é necessária fazer a substituição. Vocês viram em outro vídeo que uma Toro diesel manual de um outro senhor lá, que estava realmente bem, o cara deu uma batida muito forte na dianteira e acabou ficando em torno de R$5 mil, mas ali ele teve que trocar para-choque, teve que trocar para-lama, teve que trocar uma série de coisas. Então, e mesmo assim, para o nível de trabalho que teve que ser feito naquela Toro, eu não achei caro, eu achei assim, relação custo de manutenção interessante. Então, ela surpreende assim positivamente pelo valor de custo de manutenção, pelo preço que realmente está competitivo, e é um carro gostoso de dirigir. Esse desempenho, depois você acostuma com ele. Por uma picape desse tamanho não é muito, não é problema, né? 0 a 100 aí em torno de 16,5 segundos com gasolina, com etanol melhora um pouco, mas é um desempenho que é o esperado para esse tipo de mecânica que ela tem. Agora, um carro muito confortável, o câmbio automático funciona bem, extremamente suave. A direção é extremamente leve, você tem uma posição de dirigir muito boa, elevada, não tem nada de esportiva a posição de dirigir, mas é muito boa. E nessa versão assim, Open Edition, ela vem super completa, né? Porque o piloto automático a gente usa muito, ela tem sensores de estacionamento traseiro com câmera de ré, tem uma central multimídia com um sistema de navegação, tem sensores de chuva, então ela liga os limpadores de para-brisa de forma automática, faróis automáticos, então sensor de acendimento de faróis também, tudo automático. Então, assim, o carro realmente tem uma ótima relação custo-benefício pelo preço. A gente pagou em torno de 86 mil, né? Tá muito bom, né? Muito bom mesmo, bem interessante. Um carro agradável. Agora, os problemas é aquele que a gente já falou, mas são características do carro, pelo fato dela ser uma picape, o porta-malas não é tão prático a utilização, mas basicamente é isso, sabe? O espaço interno, pelo fato dela ter 4,9 metros de comprimento, também não é nenhuma maravilha. Porém, assim, em relação a preço, é difícil você encontrar hoje um sedã, né, ou um hatch médio que ofereça o mesmo nível de equipamentos por esse preço, né? Na faixa de 90 mil reais você tem o Corolla XEI, o Corolla XEI fica devendo alguns itens para a Toro, em termos de conveniência, né? Porém,
ele tem um motor bem melhor e mais potente, né? Você tem a opção também, o Golf 1.6 MSI Comfortline. Se você colocar ele completinho aí, vai sair na faixa, hoje com desconto, sai na faixa de R$87 mil e tal. É competitivo, só que aí, em termos de desempenho, o Golf 1.6 MSI é um pouco melhor do que a Toro, né? Segundo testes aí, ele faz 0 a 100 em torno de 13,6 segundos e a Toro faz 16,5. Então o desempenho dele é bem melhor, o consumo é pior. Enfim, acontece que não são essas pessoas que estão comprando o Toro. Quem está comprando o Toro, basicamente são ex-donos de SUVs compactos, especialmente HRV, Jeep Renegade, Ford EcoSport com uma menor proporção, né? Mas o carro está fazendo muito sucesso. Hoje, em junho, já é o carro comercial leve mais vendido. O mês passado ela caiu para terceira posição, não sei exatamente o motivo, mas esse mês, junho, as vendas estão muito fortes. Então ela parece que vai ficar também com a liderança do mercado. Se não ficar, vai ficar com a segunda posição, atrás da Estrada. Então o carro realmente vem agradando muito o mercado. E agrada também quem compra ele. Quem compra o carro agrada, exceto questão de consumo. Para nós, especificamente, está agradando. Não acho que o consumo está excessivo nem nada. Porém, estamos recebendo algumas reclamações de pessoas que estão comprando com consumo muito elevado, né? No Rio de Janeiro, 4 km por litro. Mas talvez é porque o carro é muito novo, a pessoa anda acelerando muito, porque ela não tem um desempenho, ela não é muito ágil, aí a pessoa acaba enfiando o pé para ver se consegue ter mais agilidade, e aí o carro vai beber mesmo. Agora, se você andar na boa, tranquilo assim, o consumo é bom, não é ruim não, tá certo? Bom, pessoal, então vocês viram nossas considerações aí sobre comportamento, consumo, né, da Toro. E é o seguinte, esse carro aí, a nossa impressão geral ao longo desse período, é um carro que agrada bastante, tá? Primeiro, vocês podem ver, principalmente à noite, com esses sistemas de iluminação em LED, aliás, que ficam acesos também durante o dia, ela acaba chamando muita atenção. Outro dia a gente parou num posto de gasolina e o pessoal já conhece o carro e quer saber se falam que ela é muito parecida com a Evoque e tal. Então, considerações sobre essa questão, né? E a gente resolveu mostrar ela à noite, porque ela realmente fica acesa, muito bonito. E aí o painel à noite também, né? Vocês veem que ele realmente é bastante iluminado, tem umas tonalidades assim, mais ou menos discreto. Não é aquela profusão de colorido que tem normalmente nos carros da Fiat. Então esse é um interior bastante agradável à noite, e essa versão aí bem completa, né, com esse sistema multimídia, com volante com comandos multifuncionais e ar-condicionado com 2 zonas de climatização. Então o carro, como a gente já falou no vídeo, realmente agrada bastante, sobretudo pela questão de relação custo-benefício, e é um carro muito agradável de ser dirigido. Ele é confortável para você andar em cidade, como a gente já falou sobre a direção. Suspensão, realmente ele é muito suave, muito agradável, e à medida que você vai se acostumando com o comportamento dela, ela deixa de te passar sustos. E você sabe que é um carro com centro de gravidade elevado, é uma suspensão mais macia que privilegia o conforto, apesar de ter um sistema multilink na traseira. Então você acaba se acostumando com esse tipo de comportamento, e o carro realmente agrada. Eu acho que nessa faixa de preço, até 90, 100 mil reais, principalmente para quem anda em cidades aí com um trânsito um pouco mais favorável, é uma opção bastante interessante pelo fato da relação custo-benefício decorrente principalmente do carga tributária menor que é aplicada sobre esse carro, né? Por isso que ele consegue ter um preço numa versão muito completa, porém um preço um pouco mais baixo, pelo fato dela estar incidindo uma carga tributária especificamente de IPI menor, né? Então basicamente é isso. Eu acho que a Fiat talvez melhoraria um pouco. O que precisa melhorar é a mecânica, precisava de um motor um pouco mais ágil, tivesse mais agilidade e menor consumo. Mas no geral é um carro que agrada bastante, muito pouco problema. A questão do pós-venda também muito boa, custos de manutenção e revisão dentro da média. É isso aí.